Olá, pessoal! Estamos aqui de volta e eu convenci a minha equipe a gente ter pautas reais a respeito de assuntos relacionados à nutrição. Então, eu trouxe a Isabela, a Bebela, mais conhecida por mim como Bebela e agora por vocês. A Bebela. A Bebela Sim. queria ser anônima, mas não vai ser possível. Aqui no aplicativo ela vai aparecer sempre. E aí, eu convenci a Bebela da gente falar um pouquinho sobre um tema que a gente trouxe no nosso primeiro bate-papo, Sim. mas que a gente não explicou. Que a gente falou sobre o seu curso, a sua certificação em Mindful Eating, e a gente deixou um pouco solto, você falou brevemente sobre o que seria, mas eu queria que a gente pudesse explicar um pouco mais sobre isso, sabe? O que é a técnica, o que é o mindful, né? O mindfulness, o Mindful Eating, como que você poderia levar para as pessoas que nos escutam aqui um pouquinho dessa informação e um pouquinho da sua experiência, sabe, Bebela, com relação a Uhum. isso, mais do que de repente, vou ensinar vocês técnicas de Mindful Eating, eu queria ouvir um pouco da sua experiência, porque eu sei que na certificação, para você acessar a certificação, você passa pelo processo. Sim. Então, vamos explicar primeiro para o pessoal o que que é o Mindful Eating. Tá, o Mindful Eating, na verdade, ele é uma vertente do Mindfulness, né, a gente Uhum. tem que entender a área da meditação do Mindfulness, que tem várias partes, né, a do relaxamento, a de redução do estresse, e a gente traz isso para a área da alimentação também. É um processo de autorregulação que a gente tem, né, ali onde a gente tem que deixar os nossos pensamentos apenas fluírem, é muito difícil, é um hábito que a gente tem que construir. Não é do dia para noite que a gente vai conseguir, então agora eu vou fazer o Mindful Eating. Uhum. Não é assim que funciona. A meditação, ela é algo que a gente tem que ir construindo aos poucos e ela reduz a ansiedade, ela traz você para o momento presente, ela Uhum. faz você ter consciência ali corporal e do que está acontecendo ali na sua frente. E o Mindful Eating, ele traz tudo isso para a alimentação. Eu vou começar já falando sobre o que você trouxe da meditação. Por quê? Tem algumas experiências interessantes que eu tenho na clínica com relação à palavra meditação. Quando eu falo assim para o paciente, você medita? Ele fala, nossa, sua consulta é mais holística? Eu falo, não, permanece sendo científica, né? Sim. Porque a meditação, ela é uma prática que hoje é muito estudada e refutada. A gente chama de científico tudo aquilo que pode ser refutado. Deixa eu ver se isso funciona aqui. E deixa eu ver se funciona com esse tipo de grupo. Sim. E deixa eu ver se funciona nessa situação. Então, a meditação, né, e o mindfulness é uma técnica, né, Sim. muito estudada hoje e colocada em xeque, né, em estudos de intervenção, em estudos observacionais, para que a gente possa entender o quanto que essa meditação faz realmente algum efeito sobre a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E aí uma coisa que as pessoas falam além disso, né, então Sara Lazar é uma pesquisadora muito assídua, né, da Sim. meditação, e ela trouxe estudos em Harvard que mudaram muito o critério e o conceito do que é realmente a meditação, quando ela colocou meditadores profissionais em ressonância magnética, para verificar se existia alguma diferença na atividade cerebral dessas E houve. pessoas. E houve. Né? O córtex pré-frontal esquerdo, responsável por planejamento, por concentração, ali, disciplina, né? Uma área super associada a conseguir se planejar e tal, era muito mais ativada. E em contrapartida, a amígdala hipotalâmica, que é uma região, né, que a gente tem lá no cérebro, no hipotálamo mais especificamente, responsável por impulso, ela ficava mais silenciada, né? Então, esses meditadores, que eram meditadores treinados, né, profissionais, eles tinham um tamanho de amígdala reduzida, como se atividades, então, exercidas por impulso, também, de certa E forma, isso pudessem ser amenizadas, na né? alimentação é muito importante, né? Exato. Eu acho que, igual eu falei, traz um pouco dessa questão de diminuição da ansiedade, o que impacta também no que você ali vai escolher. Uhum, Essa questão da impulsividade também. E uhum, quando você para estar presente ali no momento que você tá comendo, você realmente para perceber a quantidade que você tá comendo, os alimentos que você escolheu, você para entender se realmente você tá ali com fome naquele momento ou não. Por isso que eu falei que é muito difícil a gente fazer isso no nosso dia a dia. A gente vive muito no automático, então a uhum. gente parar para prestar atenção até mesmo em pequenos movimentos, não só em relação à alimentação, perceber, Uhum. nossa, agora estou aqui. Estou no momento presente, não falando aqui com você e pensando no que eu tenho para fazer depois. Eu vivi Uhum. muito isso. Uhum. Eu sou uma pessoa
que tem uma ansiedade já em mim, mas hoje eu sei lidar muito melhor com isso. Uhum. E o curso me ajudou muito nisso, porque realmente, igual você disse, ele traz a gente para a prática. Uhum. Então, toda a aula a gente tinha uma prática diferente, a gente já começava a aula com uma meditação, com alguém conduzindo ali do grupo, né? Uhum. Então, sempre era uma meditação diferente, porque diferentes pessoas faziam. Uhum. E você já entrava na aula assim, estou aqui. Uhum. E isso fazia você prestar mais atenção, tá ali. Acho que quando a gente coloca atenção no que a gente está fazendo, a nossa ação se torna mais consciente. Perfeito. Então, isso para alimentação também faz muito sentido. Você sabe que eu costumo dizer que se você sai de casa, né, para tentar explicar um pouco, exemplificar o que a Bebela está falando, né? Primeiro assim, o que a gente precisa deixar claro, né? O Mindful Eating não é uma técnica de emagrecimento. Não. Esse não é o objetivo da técnica, né? Não. E o Mindful Eating, o Mindfulness, ou a meditação, não é uma técnica para você parar de pensar. Ou deixar a sua cabeça sem pensamentos, porque são… Até porque nossa mente foi feita para Pra pensar. pensar, Não vai exato. ter um dia que agora nenhum pensamento tá passando na minha E cabeça. são conceitos equivocados, né? É justamente você abrir mão do controle e deixar fluir o pensamento, ao invés de você estar num estado de tensão tão absurdo em que você não consegue vivenciar o momento, Sim. né? Porque até a forma como você está pensando, o que você está pensando, você está tentando controlar. Então é muito mais sobre autoconhecimento e autorregulação, como você falou, do que como, agora eu estou aqui sem pensar em nada. Né? É um Não é não processo de pensar em muito nada. autoconhecimento. Uhum. E falar de autoconhecimento é muito difícil, né? Porque quando a gente para prestar atenção na gente, em diversos âmbitos da nossa vida, Uhum. é muito difícil. A gente não para no nosso dia a dia para prestar atenção na gente. Uhum. E o Mindful tá associado totalmente a isso, Uhum. né? Então, até mesmo quando você vai escovar o dente, tô aqui escovando o dente, isso é você prestar atenção no que você tá fazendo ali no momento. E é bem difícil, mas é bem… Eu falo, né? Eu ia dar desafiador. esse exemplo e acabei falando da questão aí do não estar sem pensar, porque para mim é impossível não estar sem pensar, né? Tem uma quantidade de coisa para pensar muito grande, e óbvio que quando eu paro, muitas vezes eu tô com um monte de pensamento, mas é sobre hoje conseguir escolher o pensamento que fica naquele momento, né? Exatamente. E isso é algo que precisa ser praticado, é como um treino do cérebro. Existe treinar o cérebro, assim como existe treinar os músculos. Né? Exatamente. O cérebro ele é passível de treinamento. Nós temos neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Nós temos uma capacidade absurda de criação de novas sinapses, de novos neurônios. Achávamos que não tínhamos. A ciência já mostrou que isso é possível. E treinar o cérebro é muito necessário para isso, né? Porque o cérebro ele está ligado de uma forma, né, indissolúvel das nossas emoções. Eu falo que essa coisa de prestar atenção é muito percebida por todos nós quando a gente sai de casa falando no telefone. Então a gente se arruma, toca o telefone, a gente atende, sai, pum, entrou no elevador. Você chega no escritório e fala, tranquei minha porta de casa. Exatamente. Você pode São ter coisas trancado, mas se básicas do você dia a não dia. prestou atenção, se você virou, é como se o seu cérebro não tivesse registrado. Uhum. E na alimentação é a mesma coisa. Na alimentação, às vezes você come de uma Nem forma percebe tão que… ausente, ou de uma forma tão automática, né? Ou por razões que você nem parou para prestar atenção, que você não registra nem o sabor, nem o prazer, nem a saciedade. E isso eu acho que é uma chave muito importante, né? Não é nem sobre qual a consequência disso, é o quanto agir assim impacta de forma positiva no agora. Sim. Fala para mim um pouquinho dessa questão, porque muitas pessoas me falam assim, putz, eu tentei começar a meditar e para mim o problema era esse, né? Ou, nossa, até eu sentir meu pé no chão numa técnica de meditação demorou 5 dias. É real isso quando você faz o treinamento de Mindful Eating? É real porque cada um… A meditação, ela traz uma resposta muito diferente para cada um. Tem gente que acaba entrando numa sonolência, tem gente que não consegue parar e o pensamento fica extremamente acelerado. Tem gente que consegue parar para prestar atenção no que está acontecendo. Essa questão das solas dos pés no chão é uma das principais atividades que a gente estuda. Então, colocar os pés no chão já é… Por isso que quando a gente traz a meditação, a gente traz exatamente isso. Se sente numa posição que você se sinta confortável, seja com os pés no chão, seja do jeito que a gente está sentado aqui. Cada um responde de uma maneira diferente, nosso corpo responde de uma maneira diferente. Então, por isso que é tão desafiador assim, e é uma prática, igual você falou, não tem muito o que fazer, é no dia a dia. Sim.
E eu acho que uma coisa que me ajudou, ainda é desafiador pra mim meditar, porque minha cabeça também não para. Sim. Mas uma coisa que me disseram durante o curso e que às vezes eu paro pra pensar, é que assim, o nosso pensamento ele vai estar ali. Igual você disse, a gente tem que só escolher qual pensamento a gente quer prestar mais atenção naquele momento. Então, perceber os pensamentos como se fosse um carro passando na rua, ou uma nuvem no céu. E aí, quando eu parei pra prestar atenção nisso, você vai se acalmando. Você vai entendendo que tá tudo bem. E que às vezes você tá tão acelerado e pensando tanto naquele negócio, que quando você interpreta dessa forma de só deixar ele passar, deixa eu ver como eu me sinto com isso, como eu vou lidar com essa situação, você torna tudo mais consciente, você faz tudo com muito mais certeza também. Sim. E é de extrema importância a gente falar sobre essas técnicas, por quê? Porque você vivencia isso no consultório, eu também vivencio. Algumas pessoas, por exemplo, buscam uma solução para um comer emocional, ou para um craving, um episódio de craving, né? Aquele exagero alimentar de uma forma bem específica, com alimentos bem palatáveis. Buscam uma saída na alimentação. Me entregue uma dieta para eu parar de fazer isso. E Isso não é assim. ocasionado pelo que você está Sim. comendo. Então não adianta mudar o que você está comendo para ver se muda E esse sim, a episódio. forma que você come. Exato. Sim, a forma que você come e a forma não só que você come, mas que você acabou de dizer, que você lida com o pensamento e que Sim. você lida com as emoções. Porque a partir do momento que surgem esses pensamentos e você precisa vivenciar esse pensamento e deixar ele passar e ver qual é a sensação, porque o mindful é muito Sim. isso, né? O mindfulness. Que sensação eu tô agora, nesse momento, E é né? muito difícil a gente entender o que sentimento que a gente tá ali no momento, a emoção que a gente tá ali no momento. Então, o mindfulness, né, acaba trazendo essa consciência pra gente e a gente consegue aplicar o mindful eating através disso. E essa coisa de que sentimento eu tô sentindo nesse momento, né? E como eu lido com o sentimento que eu tô sentindo nesse momento é justamente o coração ali do estudo do comer emocional. O comer emocional, a gente hoje, né, tem muito bem definido na ciência como uma estratégia não adaptativa na tentativa de uma supressão da emoção. Você não consegue lidar com a emoção, você não consegue ficar ali, você não consegue suportar aquela sensação. E acaba fugindo pra alimentação como uma forma de conforto. E isso não resolve, Não. tá? Então você se vê acessando essa estratégia não adaptativa de supressão de emoção cada vez mais e continuando com o mesmo problema, que é a emoção vai continuar existindo na tua vida, aquela situação vai continuar existindo na tua vida e a comida vai existir na tua vida para sempre, né? E uma coisa que eu acho importante é que muitas pessoas relatam isso, né, de às vezes eu não sei lidar com essa emoção, com aquele sentimento que eu estava no momento, eu fui lá, comi e fiquei pior do que eu já estava. Exato. Porque algumas E também não pessoas estava comendo, porque não estava ali. Exatamente. Estava se distraindo. Estava ali se distraindo, então às vezes tem ali, não sei, um snack ou alguma coisa, vai comendo, quando vê já acabou e você entende, nossa, sei lá, era uma bandeja de brigadeiro que estava na nossa frente, era um monte de castanha de caju que estava ali. Então não é exatamente também o alimento, né? Muita gente associa isso. Não é o alimento também, é de dentro mesmo, de você e como que você tá lidando com aquela situação. É uma forma de prazer que o seu corpo entende e que o seu corpo encontra, e uma forma de conforto, de uma maneira segura, né? Porque a alimentação traz isso. E eu acho que assim, eu assisti você passar por esse processo, né? E eu lembro que quando você ainda era estudante de nutrição, você falava assim: eu sou chocolatra. Muito, eu falava muito isso. Eu falava, não tem como, porque não tem como ser viciada no chocolate. Você falava, não, mas eu sou. Eu sou muito. Então eu sou a primeira pessoa. E aí eu lembro que eu vi você passar por toda essa transformação, né, dessa certificação, Sim. e ao mesmo tempo eu vi você passar por uma transformação absurda de comer um único brigadeiro e demorar 12 minutos com Sim. esse brigadeiro sendo feliz. E eu falo, né, a gente come o nosso brigadeirinho toda segunda-feira na nossa toda no vez nosso que a almoço. gente almoça juntas, a gente pede o melhor brigadeirinho que tem ali no restaurante embaixo da clínica, e eu falo pra Rô, Rô, é o melhor momento do meu dia, porque eu paro pra saborear aquele brigadeiro como se eu nunca tivesse comido brigadeiro na minha vida, porque é tão bom que se eu comer ele de uma forma rápida, eu vou precisar sempre de mais um pra tentar
atingir o nível de prazer que eu tô esperando, né? A expectativa Uhum, que eu tô uhum. criando ali daquele momento. Então, por isso que a gente até às vezes fala, vamos fazer um mindful, que a gente fecha o olho realmente, a Exato. gente entende, come de colher o Sim. brigadeiro, que é aqueles bolinhos Desse que você tamanho, viu, enfiaria na gente? A gente boca come em 4 facilmente. etapas de colher. Exato. E é o momento que se torna especial também, né? Eu acho que Uhum, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que a alimentação também é social, que a uhum. alimentação é um momento importante e é um momento especial para você. Tem gente que relata, eu não consigo parar de comer bolo, por exemplo, eu como bolo Uhum, sempre. uhum, Mas você já experimentou comer dessa forma? uhum. Montar uma mesa bonita para você, fazer daquele momento um momento E especial. que bolo, né? Será que E que qualquer bolo? bolo? Será que é qualquer bolo? Exato. E comer ali prestando atenção, coloca uma música legal que você goste, acione outros momentos de prazer, né, Várias outras sensações, né? acione as outras sensações do seu corpo e não só o "quero comer esse bolo e pronto". E muita gente fala: "Nossa, realmente, quando eu faço isso, eu não consigo às vezes nem terminar o pedaço do meu bolo". E a gente tem uma técnica que a gente faz em clínica, Uhum. né, na sala com o paciente, a gente vê isso acontecendo, a gente vê pacientes falando: "Nossa, mas eu não aguento de tão doce que é isso, é muito doce, eu preciso de água", e de repente ele tá comendo um chocolate 70%, E que ele ao não comia, leite é e o assim ao leite era uma sim. barra, né. E tem uma outra questão aqui, eu vou convidar vocês que estão assistindo esse episódio aqui, conversando com a Bebela, a fazerem algo para vocês realmente vivenciarem de uma forma diferente a alimentação, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, façam uma bacia de pipoca de cinema, mas de cinema, né? Sentem no lugar mais confortável que vocês têm na casa de vocês. Não coloquem outra distração. A única sensação ali é a pipoca. A única coisa que vocês vão estar fazendo é vocês vão estar presentes comendo a pipoca. Coloquem uma de cada vez na boca. Fechem os olhos, coloquem uma música agradável e depois vejam se vocês chegam Até o ao fim do final. balde, porque no cinema, distraídos pelo trailer, acabou o balde, tá. E será que é sobre a pipoca, aquele momento? Sim. Então quando eu fiz isso uma vez com uma paciente, ela falou: "Gente, não dá, primeiro que é irritante comer uma pipoca de cada vez". Então são processos que a gente vai vivenciar com a alimentação, que é justamente o que a Isabela falou aqui no começo, não é o que você está comendo, mas é É a forma como que você come. e também por quê, Uhum. né. Como você come, por que você está comendo, não tem a ver com fazer um cardápio para que você não tenha mais esses episódios ou não tenha mais nenhum cardápio vai te eliminar as emoções. Nenhum Sim. cardápio vai te reduzir, de repente, a vontade de algo específico, que tenha nome e sobrenome, né, o bolo da sua avó, Sim. por exemplo, mas é como você acessa isso que faz muita diferença. E eu acho legal você ter trazido isso no nosso primeiro episódio, porque é uma forma das pessoas também pesquisarem, buscarem entender. Tem muita informação errada na internet. Sim. Como, por exemplo, Mindful Eating para emagrecimento, né? A primeira informação errada. Se vocês encontrarem isso, já está errado. A primeira coisa que falam pra gente no curso que eu fiz é que a perda de peso não é o foco do Mindful Eating, É. ele pode ser a consequência E do ele nem é a processo. garantia, né? Exato. Não é a garantia, mas a garantia é que você vai vivenciar emoções de uma forma muito mais presente e vivenciar o prazer que você sente ao comer de uma forma diferente, né? E você trazendo isso pra alimentação, você pode começar a trazer isso pra outros âmbitos da sua vida também. Exato. E sentir o prazer que você precisa ali de Uma outras intensidade diferente. exatamente. E às vezes você nem precisa do alimento ou da comida que tá ali, pra satisfazer ou tampar um sentimento que tá ali com você no Isso é momento. perfeito. E uma coisa importante aqui que eu trago para vocês, né, que aí sim a ciência pontua muito bem. A técnica de Mindful Eating hoje, ela é uma das ferramentas extremamente utilizadas na redução de intensidade e quantidade de episódios de compulsão e na redução do comer Perfeito. emocional. Isso é científico. Científico. Então, se você está vivenciando, né, um comer mais transtornado, se você está enfrentando momentos em que você busca suprimir emoções, sufocar emoções, e para isso você utiliza alimentação, seria legal você buscar aí um pouquinho do Mindful Eating, né? Com certeza. Bebelinha, obrigada por estar aqui comigo falando um pouco sobre Obrigada a isso. você, Rô. E eu te convido a gravar um áudio para a galera, para a gente deixar no aplicativo de meditação Mindful, pode ser? Pode, super pode. Teremos Mindfulness por Bebela. Um beijo e até a próxima. Obrigada, meu amor.